Olá, meus amigos, é uma grande satisfação voltar aqui ao IGTV do Portal LC, voltar ao nosso canal do YouTube, à nossa página do Facebook e conversar mais diretamente com vocês sobre licitação e contrato. Especialmente neste momento, o momento em que temos uma nova lei de licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. É isso, a lei é de 1º de abril. Quem me segue aí no perfil pessoal do Instagram viu que eu torci que esta lei não viesse em 1º de abril, mas veio, fazer o quê? Eu tenho sempre dito que a gente está no momento de fazer um novo regime de licitação e contrato. A lei, ela é um guia para todos nós. Mas o que vai prevalecer é a compreensão, a interpretação que nós tivermos desta nova lei. E aí, por isso que estamos ainda criando esse novo regime, com toda essa discussão. E esses vídeos que faremos aqui se dedicam a isso. Aqui, nesse primeiro vídeo, eu queria me dedicar ao pregão eletrônico, especificamente ao pregão do Decreto 10.024 de 2019, para a gente verificar aqui a compatibilidade de um ponto deste decreto com a nova lei, a Lei 14.133 de 2021. E antes de falar desse ponto específico, eu gostaria apenas de fazer menção a uma verdadeira aula que o meu amigo, o professor Vitor Amorim, nos deu no seu perfil do Instagram, no seu IGTV do Instagram, em que ele fala que essa nova lei traz em si a técnica de recepção dos atos regulamentares. Na verdade, como toda lei, ante um debate que foi instalado e que, olha, essa regulamentação toda que está aí não serve mais. E aí nós estamos sendo forçados a revisitar alguns conceitos, diria até talvez básicos, do direito, e aí dizer que quando surge uma nova norma, as normas inferiores a ela passam por um processo de recepção, de conferência de compatibilidade entre as normas anteriores que regulamentavam a norma revogada e a nova norma. E isso, no caso da Lei 14.133, é muito tranquilo, inclusive em face do seu artigo 189. O artigo 189 diz: aplica-se a esta lei a legislação que faça referência à Lei 8.666 e à Lei 10.520 e também até aquelas que façam referência às normas do RDC. Pois bem, aqui eu digo até que a Lei 14.133 ela expressamente adotou a técnica da recepção para as normas infralegais que versem sobre temas tratados na Lei 14.133. Então, o decreto 10.024, como ele se refere ao pregão, a Lei 10.520, ele automaticamente passa a ser aplicado em nível federal aos pregões que sejam feitos com base na Lei 14.133. Salvo se vier um novo decreto e revogue este, mas enquanto não vier, o que vale é este. E aí é preciso que a gente então faça um estudo de compatibilidade neste momento inicial. E até porque há uma certa ansiedade de aplicar a nova lei, já que ela admite essa aplicação imediata, ela tem vigência imediata, e tem se discutido bastante a possibilidade de se fazer um pregão, uma dispensa de licitação, já de acordo com o novo regramento. E o ponto que eu queria trazer aqui, não vou falar do decreto como um todo, isso senão seria um vídeo muito grande,
Mas o ponto que eu queria trazer é o artigo 26 do Decreto 1024 de 2019. Um dispositivo que tem trazido até uma certa polêmica para o nosso pregão eletrônico. E esse dispositivo, o que é que ele diz? Ele diz que, ao apresentar os documentos da proposta, ao apresentar a sua proposta, o licitante já deve trazer os documentos de habilitação. Ou seja, até o momento da abertura da sessão, os documentos da proposta e os documentos de habilitação devem ser juntados no sistema por todos os licitantes. Essa é uma regra que gerou bastante polêmica, porque houve casos em que havia propostas vantajosas apresentadas nos pregões e lá na fase de habilitação verificou-se que o autor daquela proposta mais vantajosa não tinha juntado os documentos de habilitação que comprovassem que ele de fato preenchia os requisitos de habilitação. E aí se instalou um debate de relevar essa regra, ou seja, de admitir que ante a vantajosidade da proposta viesse a ser possível que o licitante apresentasse os documentos de habilitação já depois do julgamento da licitação e de eleita ali o que seria a proposta mais vantajosa. A regra que consta da Lei 14.133, ela é uma regra que era igual ao sistema que vigorava em nível federal antes do Decreto 10.024. O artigo 63, inciso 2 da nova lei, é expresso em dizer que os documentos de habilitação só poderão ser exigidos daquele que é considerado provisoriamente o vencedor da licitação. Então, você só pode exigir os documentos, obviamente, depois da fase de julgamento. Isso não vale só para o pregão, isso vale para todas as modalidades de licitação, salvo se no procedimento licitatório específico foi determinada a inversão de fase, ou seja, vamos habilitar primeiro e depois julgar. E quando eu falo inversão, já estou falando aqui dentro do sistema da 14.133, porque no sistema da 14.133, habilitar primeiro e julgar depois é uma inversão das fases, já que o artigo 17 coloca como regra que o julgamento vem antes da habilitação. Pois bem, gente, esse artigo 63, inciso 2, faz com que nós voltemos à situação anterior. Os licitantes, então, num pregão eletrônico, com base na 14.133, terão de apresentar suas propostas, vai haver o julgamento, e depois do julgamento é que se exige que o licitante considerado vencedor apresente os documentos de habilitação. Só ele. Isso é expresso nesse artigo 63, inciso 2. Uma grande vantagem que se apontava nessa regra do artigo 26 do Decreto 10.024 é o fato de haver uma marcação preclusiva do momento de juntada dos documentos de habilitação. Isso porque quando estávamos no sistema anterior, no 5450 de 2005, no decreto 5450 de 2005, acontecia uma certa protelação do procedimento licitatório, que era, como não havia ali um marco preclusivo, então o licitante trazia os documentos de habilitação e ainda não trazia completo, aí o pregoeiro pedia, olha, complemente, falta isso, e assim ia, acontecia 5 pedidos, 6 pedidos, enfim. De modo que a gente vai ter que enfrentar essa questão, né, para saber se um regulamento vai trazer uma preclusão, ou seja, olha, uma vez definido o vencedor, ele terá 5 dias, ele terá 1 dia, ele terá 2 dias, ele terá 2 horas para apresentar o documento de habilitação e qual será o poder do pregoeiro para pedir uma complementação. Ou seja, o que é que vai prevalecer? Nós teremos, depois da fase de julgamento, uma marcação preclusiva rígida com vistas a dar uma certa celeridade ao procedimento, ou será possível
ficar aí a critério do pregoeiro. Eu conheço opiniões para os dois lados, né? Eu acho que deve haver sim uma certa margem, né, de discricionariedade para o pregoeiro, mas é bom que haja sim uma marcação preclusiva, ou seja, o prazo não pode ser muito curto e o pregoeiro aí talvez possa ter algumas oportunidades de pedir uma complementação. Enfim, o debate está lançado, vamos ver como é que isso vai ser regulamentado. Enquanto não for, vai caber ao edital de cada licitação ou à regulamentação específica do órgão licitante tratar dessa temática. Tá bom? Era isso que eu queria deixar para vocês. E antes de encerrar, queria só fazer um convite a todos para que venham participar conosco do nosso curso A Nova Lei de Licitação, Planejamento, Licitação e Contrato. Esse curso será ministrado por mim, pela professora Tatiana Camarão e pela professora Cristiana Fortini entre os dias 5 e 9 de julho. Todas as informações vocês podem pegar lá no nosso site licitaçãoecontrato.com.br, lá tem o link para o nosso portal Capacitação e vocês poderão saber lá no que toda a temática do curso. Faremos uma abordagem baseada em fundamentos teóricos, mais voltada para a prática daqueles que lidam com contratação pública. Vai ser uma honra tê-lo conosco. Um forte abraço e até a próxima.